Aqui nessa. Carol? Oi, doutora Ana, pode iniciar. Essa tela aqui está com o negócio em cima. Saiu. Boa noite a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês nessa noite, com duas pessoas tão queridas, né, doutor Durval e doutora Juliana Badaró. Eu tenho muito boas lembranças de Durval. No meu internato, eu era residente de pediatria, ele era interno no Couto Maia. Recebi muito carinhosamente uma poesia do meu interno naquela época lá. Olha que tem tempo do Durval, no século passado. E Durval ficou no meu coração desde então. Para já tratar de um tema de tanta relevância, né, e de tanta ignorância e negação. Doutor Durval é especialista em dor, ele é professor da UFBA, e sempre que se fala em dor, não sei se é por causa do DER, sempre é sempre de Durval. Né? A primeira pessoa que vem na nossa mente aqui em Salvador, quando a gente pensa em dor, então, ele tem vários títulos nessa área, formação na Espanha, eu acho que até dispensa essas apresentações. Doutora Juliana tem uma trajetória diferente, Durval veio da anestesia, né? E doutora Juliana veio da pediatria. E depois se dedicou ao trabalho com dor e acupuntura, então a gente está com eles dois aqui. Eu queria que a doutora Juliana contasse um pouco dessa trajetória, como é que foi. E para fazer a abertura realmente desse momento, eu gostaria de falar com vocês que a dor na pediatria, ela é como se fosse, de fato, um iceberg. A gente só vê, né, quando vê uma pontinha dela, a gente imagina, pode passar, Carol, a gente faz suposições, ela geralmente é expressa pelo choro da criança, que muitas vezes é subentendido, é negado, né, é malcriação, é birra, e a gente, às vezes, duvida que ela possa estar sentindo dor. Não é em vão que até a década de 80 se pensava que recém-nascidos e prematuros, né, tinham a teoria de que não sentiam dor. Pode passar? E eu lembrei de um caso que eu vivi recentemente na maternidade de trabalho, que um bebezinho recém-nascido estava chorando muito, né, a noite inteira, e a queixa que ninguém dormiu lá no alojamento, e ele, bebê estava mamando bem, pode passar, Carol, e a interpretação é que o bebê precisava de mais leite, né? E começou a se oferecer mais leite, esse bebê estava regurgitando, né, quando eu cheguei para vê-lo, e quando eu fui examinar essa criança, pode passar, Carol, ele tinha uma fratura de clavícula. Né? Então, qualquer mobilização do membro superior dele, ele chorava com dor. Então, pode passar. Então, eu gostaria de dizer, né, terminar essa fala dizendo que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração, lembrando, né, do livro da nossa infância e do Pequeno Príncipe. E esse coração aqui eu queria ampliar com o conhecimento, né, com a noção de que a dor existe, né, da pediatria, ela precisa ser devidamente tratada. Então, eu passo a palavra para a Juliana, e a gente vai ter uma live basicamente voltada para perguntas, que eu acho que é um tema realmente muito instigante e muito pouco valorizado dentro do nosso meio. Então, doutora Juliana, em seguida, doutor Durval Crachete. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite. Queria agradecer a Ana Paz, e queria dizer que eu estou muito feliz com essa primeira live, que eu tenho certeza que teremos outras. Mas, como a Ana já falou, para quem não me conhece, eu sou Juliana Badaró, eu trabalhei como pediatra por mais de 20 anos. E, por razões de sofrimento mesmo, eu resolvi estudar dor. E tive a grande felicidade de encontrar essa pessoa que você já apresentou aí, que é o doutor Durval Crachete, a qual eu me encontrei no primeiro dia e me apaixonei, estou até hoje, né, junto dele. Então, assim como o Ana é encantador como pessoa, como professor, como meu guru, como orientador, então todos os adjetivos caem sobre essa pessoa.
E comecei a estudar dor e cada dia mais me apaixonando pela dor. E já são 18 anos e eu continuo com a mesma paixão. Mas a pediatria não me deixou. Eu continuo esse tempo inteiro estudando dor, mas com pensamento, esse pensamento que você acabou de citar. As crianças, eu pensava, meu Deus, as crianças com dor oncológica, crianças, eu trabalhei muito tempo na PAI, as crianças que têm dificuldade de se comunicar, eu tinha certeza que elas estavam sentindo dor, pela expressão, pelo choro, pela forma de se movimentar, mas eu não sabia como fazer. Não sabia nem que existia escala de dor, não sabia classificação de dor. Então, foram 18 anos que eu precisei desse tempo para voltar a pensar. Todos sempre Durval dizia, o recém-nascido é importante, prematuro, o longo período de hospitalização, a criança com dor oncológica, a repercussão disso na vida futura. Então, isso sempre foi alimentado, porém, aos 18 anos, na volta de Durval, agora desse último congresso latino-americano, que ele me disse, Juliana, esse congresso agora em Lima, agosto de 2022, salvo engano, né, Durval? Foi se falado muito em dor. Aquilo que eu faço em pediatria está sendo um foco muito importante. Então, veio o insight de procurar a Sociedade Baiana de Pediatria. Procurei Márcia Barreto, que me fez contato com Ana Paz, e que o qual fui recebida, mais quero agradecer mais uma vez, fui recebida por doutora Ana e por doutora Dolores, e que me receberam de braços abertos, acataram a minha ideia, o meu sonho, o sonho de Durval também, o sonho do nosso grupo, em ter também a dor na pediatria. Eu quero agradecer também a Ana, a Dolores, a Silvia, que também fez o Durval disse, faça contato com a Silvia, também, talvez ela vá conseguir entrar, que ela também está em outra live nesse horário. E, mais uma vez, a Durval por tudo isso, e mais nesse momento aqui. Então, eu queria registrar que hoje é 15 de dezembro de 2022. E essa live é uma live de ouro, é uma live Durval, em que eu tenho certeza que teremos outras e que vai ser um início de um grande, grande estudo de dor. E como você mudou a dor na Bahia, eu tenho certeza que você também vai ser a pessoa mais que pode contribuir mais com a dor na pediatria aqui no nosso estado. Falar de Durval primeiro que eu sou realmente, né, encantada com ele, e falar que não poderia ter uma pessoa melhor para fazer isso aqui em Salvador, no estado da Bahia. Não poderia ter uma pessoa melhor, porque uma pessoa que coordena o curso de dor, de farmacologia em dor no CIO, uma pessoa que já está fora, uma pessoa que é conhecida internacionalmente, nacionalmente. Então, ter Durval ao lado, trabalhar junto de Durval é o maior prazer da vida e um grande privilégio. Então, eu vou passar a palavra a Durval, agradecendo a todos. A Dolores não está aqui hoje, mas eu gostaria de que ela... O carinho que eu tenho por ela, por Márcia, por Silvia, por Dolores, e Durval é número 1, especialmente Durval. Tá bom? Muito obrigada. Vamos aqui começar e colocar as perguntas, porque a Ana teve um pensamento muito legal. O que precisamos aprender? Hein, Durval? Aí eu pergunto, o que precisamos aprender? Diante do que a Ana já colocou, uma fratura de clavícula, você acha que é fome. O bebê chora, é fome. Chorou, é fome. Mas o que precisamos aprender? Eu coloco assim, de dar para gerar perguntas, primeiro você saber classificar a dor, saber que tipo de dor, com quem você está lidando. Isso eu acho que é o mais importante. Então, como foi muito importante para mim, no início da minha formação, que Durval me colocou, que dor você quer estudar? O que é dor para você? Então, eu coloco isso aqui e passo a palavra para Durval. Boa noite a todos. Assim, eu fico bem sensibilizado com as falas, né? Tanto de Ana Paz, que que é metida a escrever. Até hoje eu me meto um pouquinho a escrever, mas dei uma pausa no Covid com a perda de algumas pessoas queridas. Eu fiz uma pausa grande nessa questão da escrita, mas eu quero voltar a escrever novamente.
falando sobre o amor, que eu acho que é a maior força, né? É a força que nos une. Sim. Eu já tenho até um nome para essa poesia, que são as vicissitudes do amor. E eu espero poder engrandecer isso, porque tem um grande vínculo, né? Assim, o amor com a medicina, o amor com a arte, o amor com a ciência e o amor pelas crianças, né? Que eu comecei a ganhar o amor pelas crianças assim no meu internato de pediatria. E eu tive um internato de pediatria na UFBA super bacana. Eu fiquei extremamente encantado com pediatria e com a professora de pediatria na época, Luciana Silva, que eu sou muito amigo até hoje e que me influenciou bastante também nessa questão de eu estudar pediatria. E eu acabei ficando na dúvida entre pediatria e anestesia, fui fazer anestesia, mas eu disse, eu vou fazer anestesia para trabalhar com dor. E essa questão de trabalhar com dor em pediatria também atravessa meu inconsciente há anos e anos e anos e anos. Mas trabalhar com dor é uma luta enorme, assim, principalmente numa terra assim difícil, assim, em termos de facilitação para que as coisas cresçam, né? Porque a educação continuada na dor, assim, ganhou pela primeira vez agora, esse ano, um espaço na formação acadêmica, que hoje nós temos uma matéria optativa que é dor e cuidados paliativos, e eu tenho uma parceria com a pediatra, que aconteceu naturalmente. Eu acho que o universo vai convergindo a favor de quando as coisas têm que acontecer. Eu fico muito grato a Juliana pelas palavras dela, porque realmente a gente tem uma parceria de longa data, né? E toda a construção extensa é uma construção de valor, né? Uma construção de 18 anos, uma construção de valor. E Juliana, ela realmente fez uma imersão no universo da dor, uma entrega muito grande, e é preciso ter entrega para a gente entrar nesse universo, porque senão esse universo não se abre para a gente. É uma coisa. Trabalhar com dor exige muito mais do que uma percepção científica, e sim uma percepção que vai pelo coração. Então, de que adianta a gente não ter coração para poder lidar com o sofrimento? Porque a dor vem com o sofrimento, são duas vias totalmente diferentes. Mas o sofrimento gera dor, dor gera sofrimento, e o sofrimento gera inúmeras consequências no curso do indivíduo. E, na medida que a gente vai amadurecendo enquanto médico, a gente percebe que a escuta é uma coisa fundamental para qualquer enfrentamento de doença. E dor hoje é uma doença, é considerada uma doença. No CID-11 ela já vem como uma doença. Então, a mudança tem que começar por aí. Dor é uma doença. E dor na pediatria também é uma doença. E dor no recém-nascido também é uma doença. Porque todo registro traumático, seja ele qual for, em qualquer momento da nossa existência, desde o momento que a gente começa a existir, ele tem uma repercussão. Nem sempre a repercussão é na hora que a gente vê. A repercussão pode vir depois. E depois modificar totalmente o curso do sujeito que sofreu, e nós não damos conta depois por que a pessoa está se comportando daquele jeito ou de outro jeito, porque tem sucesso ou insucesso, né, na nossa suposta maneira de perceber a existência. Então, trabalhar com dor é um grande desafio, e a gente evolui pouco. Em 18 anos, a gente evolui muito pouco. Por que nós evoluímos muito pouco? Porque até hoje a dor é tratada de forma, digamos, quase tupiniquim no olhar de muitos profissionais de saúde. Então, eu canso passar pelos corredores, as pessoas falam para mim: como é que você aguenta?
Como é que você aguenta esses pacientes? Como é que pode ser? E eu falo para a Juliana, a gente precisa aguentar esses pacientes. Alguém tem que aguentar, porque são pessoas. Ninguém escolhe sofrimento porque quer. As pessoas sofrem porque algo aconteceu de errado. Então, em qualquer escolha que a gente faça, seja ela boa ou ruim, tem alguma dificuldade que vem lá de trás. Então, eu realmente, assim, quando a gente teve aquele encontro lá do Congresso Latino-Americano, Ibero-Americano, na verdade, de dor, que foi em Lima, em agosto desse ano, então, houve uma assinatura de uma declaração com representantes da Sociedade Internacional de Dor e várias outras representantes de entidades de classe, colocando a importância de se tratar dor em pediatria. Porque era já um problema de saúde pública. Então, Ana, quando você me pergunta o que é que eu preciso dizer nessa live, é o seguinte: dor em pediatria é de importância para a saúde pública. Por que é de importância para a saúde pública? Porque tem uma prevalência altíssima. Eu fiquei chocado com os números. A prevalência de dor crônica na população mundial, que é com vários estudos que tem na Europa e fora dessa região, está em torno, ou seja, variando entre 10% e 40%. Quando a gente pensa isso na população mundial, é um impacto enorme. E nós falamos assim de crianças que já podem verbalizar entre 6 e 18 anos. Ou seja, entre 6 e 18 anos pode acontecer muita dor e pode acontecer dor crônica com todo o impacto que a dor crônica traz. E o risco de desenvolver dor crônica na criança está vinculado a transtornos, principalmente psiquiátricos mentais, tá? Transtorno de ansiedade, depressão, violência doméstica, é uma coisa assim que aumenta muito o risco, sexo feminino também, mais uma vez, já se identifica uma prevalência desde antes na dor na população pediátrica, vinculado a sexo. Ou seja, se a gente consegue entender que isso acontece desde que você existe, então talvez você consiga entender o adulto em outro momento. E aí, o que é que se pensa? Se a prevalência é tão alta, se você tem tanta dor musculoesquelética na criança, se você que vai desde dor do crescimento, a dor miofacial, a hernia de disco, a LER-DORT por conta de uso de computador, de uso de telefone celular, que vai desde a simples dor de crescimento, ou dor de uma criança hipermóvel, ou seja, da dor musculoesquelética a uma dor abdominal atípica, que as pessoas não conseguem identificar, a cefaleia. Isso eu estou falando da dor crônica não oncológica, fora a dor oncológica. E fora as dores nociceptivas que, por exemplo, evoluem de uma forma cada vez assim maiores, assim, em termos de intensidade de relato, que é a dor da própria anemia fosfórica, que tem uma prevalência altíssima aqui, que é super subtratada. Vou dizer a você que o maior consumo de morfina que eu já fiz na minha vida inteira foi com a criança com anemia fosfórica, que eu acompanho desde 9 anos de idade. E até hoje ela tem dor crônica e é algo complicado. E a gente tem que pensar hoje também nos transtornos de gênero, que atravessam também essa população infanto-juvenil. Então, Ana, assim, quando a gente pensa qual é o impacto disso, é o mesmo impacto que tem no adulto. Tem consequência física, porque dá incapacidade funcional, tem consequência psíquica, porque traz sofrimento, traz ansiedade, traz depressão, traz ideia suicida. Então, tem muito sofrimento. E tem consequências financeiras, por exemplo, o gasto médio
com investimento em uma criança com dor crônica em torno de $12.000, tá? Mensal. Ou seja, o impacto da dor crônica na criança é grande, e para isso você tem que ter um entendimento de como fazer uma abordagem dos sintomas de forma correta. Aí você fala assim, como é que você identifica uma dor? Eu lembro de meu filho que ficou na UTI 23 dias. Daí ele começou a ataque cardíaco de 170, 170, 170, é recém-nascido. A cardíaco, começou a investigar. E daí, ecocardiograma, um monte de coisa, enfim. O menino estava com dor. Ele tinha uma hérnia encarcerada bilateral. Operou, a frequência cardíaca normalizou. Até então, essa interpretação. Aí eu pergunto, quem é que aplica escala para avaliar e mensurar a dor na criança? De rotina. No UTI neonatal. Qual é a enfermeira que conhece o NIPS, por exemplo? Entre outras escalas, que avalia, por exemplo, contratura de membro em flexão, que avalia suco nasolabial, que avalia tremor de língua. Quem faz isso de rotina? E diz assim, não, a criança pode estar com dor. Que avalia a frequência cardíaca, que avalia a hipóxia no curso de uma dor aguda, por exemplo. Então, na verdade, as escalas que avaliam a dor são muito, digamos, subaplicadas, porque as pessoas não conhecem em geral. Se a gente perguntar, a enfermeira ela não sabe o que é. A criança, a partir de 3 anos de idade, ela já consegue se expressar e você consegue usar uma escala de face, uma escala até verbal. A partir de 5 anos, você já consegue aplicar analgésico baseado, né, nesse relato de dor. Então, eu acho que a avaliação e mensuração da dor tem que começar no recém-nascido. Por que tem que começar recém-nascido? Por que tem que começar recém-nascido? Porque todo trauma tem impacto. A gente tem que aprender isso de vez por todas. Todo trauma tem repercussão a longo tempo. Isso é o que os autores mais pesquisam hoje em dia. Então, as crianças que sofrem em UTIs neonatal e que não são tratadas, elas evoluem na fase pré-escolar com dor abdominal crônica, com cefaleia, com déficit de atenção, com hiperatividade, com transtorno de ansiedade, com depressão. Ou seja, tem um impacto essa questão a longo prazo, mas ninguém estuda isso, ninguém acompanha essas crianças. E esse impacto pode acontecer na vida pré-escolar, mas pode acontecer na adolescência, pode acontecer de vida adulto. É igual um vírus que fica lá incubado e uma hora, por algum motivo, ele se manifesta. Então, a hiperestabilidade neuronal decorrente de qualquer agressão é fato. É fato porque o corpo tem uma memória de que algo errado aconteceu e isso é para a gente sobreviver mesmo ao longo do tempo. Então, tudo começa com a dor aguda. E tudo começa com a dor aguda no recém-nascido. Então, se eu tivesse que conscientizar um pediatra, eu falava assim, coloque o tema dor nas residências médicas de pediatria. Discutam o que é dor no neonato. Discutam o que é dor na criança, porque tem a prevalência altíssima e traz um impacto que pode ser de grande valia se você tratar para modificar o curso de vida dessa pessoa. Eu tenho aqui adolescentes já no meu consultório. Começaram a aparecer e eu estou tratando, eu tenho muita empatia, estou tratando. E daí eu trato junto com o pediatra, mas trato.
E daí você precisa realmente aprender a entender que se a dor é mal conduzida, ela tem um impacto no indivíduo. Então, o pediatra que não está tratando a dor, está tratando a dor de forma incorreta, ele está fabricando monstros. Quando eu falo monstros, é o seguinte: você altera o fenótipo da pessoa totalmente. Uma agressão tissular altera o fenótipo. Então, digamos assim, a Hulk. Eu dou sempre esse exemplo porque eu acho tão didático, é um X-Men. É uma pessoa que é aparentemente normal, mas ela esconde toda uma, digamos, um outro tipo, uma outra pessoa dentro dela. Por quê? Os neurotransmissores, os receptores para a dor, os canais iônicos, os nervos, eles estão numa dinâmica que é uma dinâmica própria, hiperestável, que modifica totalmente o curso do sujeito, porque essas modificações cada vez mais afetam as conexões do sistema nervoso central. Aí você pega uma criança com fibromialgia, aí você pergunta por que a criança tem fibromialgia, você vai estudar fator de risco de fibromialgia. Fator de risco de fibromialgia é ter uma pessoa com fibromialgia na família. Mas por quê? Porque o padrão comportamental é igual ao padrão de celular. Está com celular, por exemplo, em uma sala de aula, é um padrão comportamental hoje normal. Você vai no ponto de ônibus, todos estão com celular. Você vai no restaurante, todos estão no celular. O padrão normal, o padrão aprendido. É igual quando a gente aprende o nosso caminho de casa. Ninguém ensinou. Então, você aprende a ter dor crônica também. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque as conexões cerebrais, elas alteram quando você olha o sofrimento. A gente acha que não, mas elas alteram. Quando você sofre ou quando você observa o sofrimento do outro. Então, as vias ascendentes cerebrais, elas vão para um outro lugar que não é o lugar que nós gostaríamos que fosse das conexões corretas, e você começa a fazer um padrão que eles chamam padrão default, que é um padrão de comportamental do sistema nervoso, cujas conexões elas vão mais para as áreas de sofrimento. Então, tem uma área no sistema nervoso chamada núcleo accumbens, que é uma área relacionada a dor e prazer, que é uma área que é regida por dopamina e opioide, e no momento que o indivíduo sofre, as conexões que deveriam ir para outras áreas para serem moduladas pelo sistema inibitório endógeno que nós temos, elas desviam para essa região e daí falta opioide, falta dopamina, e o que você precisa para ter prazer nunca chega. Então, por exemplo, a recompensa de um atleta que treina muito é o primeiro lugar, o ouro. Quando ele tem o ouro, então todo o sofrimento do treinamento tem essa recompensa. Mas o indivíduo que tem dor crônica nunca vai ter essa recompensa. Por quê? O que dá essa sensação de prazer é opioide e dopamina. O indivíduo que tem dor crônica falta no núcleo accumbens, opioide e dopamina. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que o trauma, quando ele acontece, ele faz um registro minêmico, e o trauma na primeira infância, no recém-nascido, faz um registro minêmico que modifica totalmente as estruturas nervosas e faz um outro registro, se esse estímulo se mantém, que ao longo do tempo modifica as conexões cerebrais. Então, os psicanalistas eles falam isso como repetição ao mórbido, como aquela coisa que está sempre você repetindo, porque sempre te falta alguma coisa. Então, a criança ela sofre com isso, e a criança precisa dessa abordagem. Então, nós temos, Ana, assim, um aspecto assim, da dor na criança assim, que
nos escapa. Nos escapa porque a gente entende que se há 18 anos Juliana faz pediatria comigo, faz dor, clínica de dor comigo há 18 anos, e há 18 anos a gente nunca conseguiu abrir um serviço de dor em pediatria, e o serviço de dor em pediatria não existe, na verdade, na Bahia. Significa, a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte: para onde está indo essa prevalência de 40% das crianças que sofrem com dor da Bahia? Onde elas estão sendo tratadas? Como elas estão sendo tratadas? Como elas estão sendo avaliadas? Então, assim, a gente precisa estar atento a essa questão, porque trabalhar com dor, para mim, é uma causa. É uma causa, vai muito além de qualquer outra coisa. De sobrevivência, trabalhar. Clínica de dor, para mim, é uma causa. Essa é uma luta mesmo contra uma situação que é muito complicada para o indivíduo que sofre do sintoma e que depois vai sofrer da doença. O maior fator de risco para a cronificação da dor é dor. A intensidade da dor. Então, se a gente não avalia de forma adequada, a gente também não trata de forma adequada. Então, o que nós precisamos, na verdade, Ana, é ter essa consciência de que dor é algo que pode matar. Por que pode matar? Porque inutiliza o sujeito ao longo do tempo e porque 17% da população que sofre com dor crônica tem ideia suicida de alto risco. Eu tive, ano passado, 3 pacientes meus que se mataram. É uma coisa real. Um deles era um estudante de medicina, com fibromialgia. A coisa é real. Então, se a gente pega uma estrutura hoje que está assim, que a gente não consegue, na verdade, entender o processo, a gente não reconhece, né? Se a gente não reconhece o processo, a gente não dá a importância devida. A gente não tem um conhecimento do que é. Vai estudar a fisiopatologia da dor, muito complexo. Porque é muito, muito multifacetado. Porque o corpo não... Olha, tem um artigo da Nature super interessante que diz assim, são vários... Nature é uma revista de impacto, sei lá, 40, 30. E eles falam assim, poxa, assim, a vida é para ser feliz. A vida é para ser feliz. Por que a vida é para ser feliz? Porque qualquer transtorno que tire o corpo no funcionamento correto significa infelicidade. Né? Então, esse primeiro passo que a gente está dando assim, é um passo histórico. Juliana colocou isso 15 de dezembro. É um passo histórico, porque é a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui, na Sociedade Brasileira de Pediatria. Seção Bahia. E eu fico muito honrado por estar participando disso, Ana, e você ter aberto esse espaço, porque talvez seja o primeiro passo para a gente sensibilizar alguém que queira realmente adentrar pelos mistérios da clínica da dor. Quando eu falo isso, é o seguinte, a gente se pergunta já, como é que você está entendendo que a dor tem uma prevalência alta? Como é que a gente está diferenciando dor aguda de dor crônica? Para onde estão... Qual é o passo a passo da abordagem de uma criança com dor nociplástica, que é uma dor abdominal, por exemplo, crônica, de natureza não, digamos, esclarecida? Como é que estão sendo abordadas essas crianças? Eu tive uma paciente que foi feito com dor abdominal, uma adolescente com dor abdominal,
ela foi crônica e ela tinha dor, e para emergência abriam ela, faziam laparoscopia. Na 8ª vez que abriu, ela se matou. Porque ela não acreditava, ninguém acreditava que podia ser uma dor nociplástica. Quando eu falo dor nociplástica, é o seguinte: a dor pode ser classificada em dor aguda e crônica, em dor oncológica e não oncológica, e segundo o mecanismo de ação, em dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. O que é uma dor nociplástica? É uma dor que não é nociceptiva nem neuropática. Aí a gente pergunta o que é uma dor nociceptiva? É uma dor decorrente de estimulação de um aferente primário de fibra delta, ou seja, um aferente nociceptivo. E o que é uma dor neuropática? É uma dor de lesão ou doença do sistema nervoso sômato sensitivo. E o que é uma dor nociceptiva? Nociplástica é aquela que não se encaixa em nenhum desses conceitos. Então, eu vou dizer a você, Ana, que a grande maioria da dor na criança é de natureza ou nociceptiva ou nociplástica. Ou seja, a dor nociplástica é aquele grupo de dor que a gente não tem um diagnóstico claro, bem estabelecido por um marcador. Então, é a dor da fibromialgia, é a dor da disfunção temporomandibular, é a dor da cefaleia, é a dor abdominal crônica, é a dor pélvica crônica. Se a gente pensar na quantidade de estrupo que tem em Salvador, porque eu fico horrorizado quando os meus amigos que trabalham com medicina legal, os peritos, eles falam assim, teve um que pediu demissão agora que ele não aguentou, ele falou a quantidade de criança que chega submetida à violência sexual, e a gente entender que o maior fator de risco para desenvolver dor crônica na criança é a violência, e por detrás da dor pélvica crônica, da dor abdominal crônica, sempre tem uma história de estupro ou de abuso. Então, talvez as pessoas ainda não tenham treinamento adequado para, por exemplo, fazer abordagem de uma dor nociplástica numa população pediátrica. E daí tem outro grande desafio. Primeiro, você saber a epidemiologia da dor na pediatria. Depois de saber epidemiologia, é saber como avaliar a dor. Depois, saber classificar sobre os mecanismos corretos. Então, não tem marcador para fibromialgia, é um diagnóstico totalmente clínico. E não é só. E hoje em dia, ter dor difusa não é algo tipo que é, digamos, o sintoma mais rico numa fibromialgia. Você tem que saber quais são os outros critérios. A mesma coisa o critério para dor abdominal. Funcional, né, entre aspas. Ou os critérios para cefaleia, são vários tipos de cefaleia na criança, tanto a primária como a secundária. Como você tratar uma criança com anemia falciforme que está evoluindo com dor generalizada, com síndrome da dor difusa? Acontece bastante. Então, esse treinamento em diagnóstico diferencial é importante. Como é que você diferenciar uma criança hipermóvel de uma síndrome de Marfan, onde é a síndrome de Ehlers-Danlos? Ou quando você diferenciar uma dor difusa de uma síndrome da dor do crescimento, que também tem uma... Então, esse treinamento em classificação baseado em mecanismo de ação é fundamental para a gente diferenciar uma dor nociceptiva de uma neuropática de uma nociplástica. Você pode ter uma criança imunodeprimida com uma neurite decorrente de um quimioterápico, por exemplo, ou de uma neurite por um herpes zoster, ou qualquer outro agente infeccioso. Mas digamos que esses são os mais comuns. Você pode ter uma dor neuropática clássica, como é que você está tratando isso? Então, existem formas de tratar a dor aguda nociceptiva,
formas de tratar a dor aguda neuropática e formas de tratar a dor aguda numa criança também que tenha alguma comorbidade. Aí já é outra situação. E quando você aborda dor crônica, dependendo da classificação baseada no mecanismo de ação, você também vai ter que usar fármacos totalmente diferentes. Digamos, no grupo da nociceptiva, você vai precisar usar analgésico simples, anti-inflamatório, não hormonal, opioide. O medo de usar opioide em criança é algo tão forte quanto é o medo de usar opioide em adulto. É algo inacreditável. Há pouco tempo, um laboratório grande praticamente tirou todo o investimento de um opioide aqui em dose alta por falta de uso. O Brasil é um dos países que menos consome opioide no mundo, porque as pessoas não sabem prescrever e, quando prescrevem, só prescrevem morfina, prescrevem de forma inadequada, fazem uso de... Eu canso de ver prescrição com codeína, tramadol, morfina, oxicodona, na mesma prescrição. Então, porque não tem um treinamento adequado, não tem uma forma de fazer que seja uma forma plausível, e muitas vezes algo igual a associação de anti-inflamatório com, desculpe, de 2 analgésicos simples, né? Associar dipirona com paracetamol é algo que está no universo coletivo, mas a literatura não dá nenhum embasamento, porque o mecanismo de ação é idêntico. A gente não associa em clínica de dor fármacos que tenham o mesmo mecanismo de ação. Ou usar 2 anti-inflamatórios, ou usar 2 opioides. Então, é erro comum. Então, olha só o que eu estou falando. Assim, a gente precisa saber da importância da dor na pediatria. Depois a gente precisa fazer uma avaliação adequada, um diagnóstico preciso, saber fazer diagnóstico diferencial. A gente tem que entender as 3 principais síndromes dolorosas relacionadas ao mecanismo de ação. E a gente tem que saber usar o analgésico de forma correta, tanto na dor aguda como na dor crônica. Então, eu falo assim, bom, na dor crônica neuropática, como decorrente dessa neurite numa criança, está se usando antidepressivo? Está se usando anticonvulsivante de maneira correta? Se usa xilocaína de maneira correta por via venosa? Está se usando cetamina, alfa-2 agonista? Quais são os fármacos que estão tratando esses meninos, essas crianças? Crianças com síndrome dolorosa complexa regional, pós-trauma. Como eu acompanhei um adolescente que foi atropelado, teve os 2 membros esmagados por um caminhão. Então, gente, assim, é realmente assim, desafiador o tratamento da dor em pediatria. Então, são grupos farmacológicos, totalmente distintos, né? Então, eu estou falando no tratamento da dor nociceptiva de analgésico simples, anti-inflamatório, corticosteroides, opioides. Na dor nociceptiva, eu estou falando de antidepressivo, anticonvulsivante, alfa-2 agonista, cetamina, lidocaína por via venosa, no tratamento da dor neuropática ou nociplástica, em alguns casos específicos. Então, esse domínio realmente é necessário um treinamento. Então, essa declaração lá do Peru, ela enfatiza a importância de a gente entender o impacto da dor crônica na criança e da importância das escolas médicas, das sociedades implementarem
cursos de educação continuada, tá? Sobre o tema dor. E incentivar políticas públicas que facilitem o acolhimento e o tratamento dessas crianças. Não existe ambulatório de SUS para tratar dor em pediatria na Bahia, que é o terceiro maior estado do Brasil. Então, Ana, você como presidente, eu estou bem provocativo hoje, da sociedade, a gente tem que criar realmente, nesse final de 2022, né, de 3 anos extremamente turbulentos, acho que a gente precisa pedir forças às hierarquias superiores para tentar modificar o que é possível. Isso é possível de ser. Tem coisas que são impossíveis de se modificar. Por exemplo, as consequências de um trauma, né? Depois que aconteceu, não tem mais jeito. Eu sempre falo, tenham muito cuidado com o que vocês fazem e falam, porque depois que faz e fala, não tem mais jeito. Não tem mais como desfazer. Então, que a gente peça força realmente às grandes hierarquias para a gente tentar modificar um problema grande de saúde pública, enfrentar esse problema e criar possibilidades para que entre 10%, quando eu falo 10% de uma população, é muita gente. E quando eu falo 40%, é mais gente ainda. A prevalência endocrônica em Salvador, um estudo epidemiológico de Ines Lessa, Abraão Batista, Kátia Sá, que são pessoas seríssimas, né? 41%, é um estudo citado. Na criança, tem estudo também com prevalência de 40%. Tem estudo com prevalência de 10%, mas independente disso, a gente pensar na população como Salvador, que tem 3,5 milhões de habitantes, onde estão indo essas 3.000 crianças com dor? Para onde estão indo? Então, essa é a minha pergunta. E eu vou fechar aqui. Eu quero super agradecer e dizer que nós estamos bem abertos. Eu estou bem aberto, apesar de não ser pediatra, eu tenho uma alma assim de pediatra um pouco. Eu fui atravessado pela pediatria, tive excelentes mestres. Minha turma, assim, da minha turma saiu excelentes pediatras também, Isabel Carmen, Regina Tesse, Edna. E também exemplos de pediatras maravilhosos. Então, precisamos agora colocar esse tema em foco. Muito obrigado, viu, gente? Eu estou tranquilo. Durval, eu te agradeço muito, né? Eu acho que foi de grande importância. Você não vai embora agora, não. Tem umas perguntas aí, viu? Eu só estava procurando uma brecha para dizer que quem, por acaso, estiver com o microfone ligado, para desativar, porque a live está sendo gravada e prejudica o ruído, tá? Mas, assim, excelente o que o Durval falou, eu acho que passa bem pelo que eu comecei na apresentação, o iceberg da dor na pediatria, né? E a gente precisa ter coração para ver, não precisa só de olhos. E eu queria que você respondesse algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, qual é o impacto da sucção, do alívio da dor, né, com a sucção do bebê recém-nascido? A gente tem aconselhado, até a própria Organização Mundial de Saúde tem aconselhado que as crianças sejam amamentadas durante procedimentos dolorosos, mas isso ainda é feito assim, de uma forma muito incipiente e, às vezes, até proibido em sala de vacinação, que a criança mame durante, enquanto está recebendo a vacina. É isso. Então, fala um pouquinho sobre isso, sucção e dor. Olha só, o tratamento farmacológico da dor é uma coisa, o tratamento não farmacológico é tão importante quanto isso. Então, ambientes tranquilos, tá, esse acalento, essa sensação digamos, de conforto que o neném tem, até a própria glicose, né? Que se você fizer, funciona tão bem quanto, segundo a literatura, né? Essa questão da amamentação. Eu acho que deve ser feito porque seguramente essa se libera, por exemplo, se a sucção libera hormônio na mãe, tá?
se ativa o eixo hipotálamo hipofisário na mãe, provavelmente vai também acionar o eixo hipotálamo hipofisário da criança. E seguramente vai liberar algumas substâncias que são analgésicas, né? Tipo, a opioide endógeno, tipo serotonina, tipo dopamina, tipo noradrenalina. Então, essa coisa essas medidas não farmacológicas fazem, como relaxamento, como mindfulness, como a própria acupuntura, a massagem, todas elas ativam o eixo inibitório descendente. Então, tem alguns trabalhos de enfermeiras falando um pouco sobre isso, né? Então, o ato de acalentar, eu acho, acaba ativando nosso sistema inibitório descendente e funciona como analgésico, sim, claro, tem uma contribuição. Ajuda, é um complemento, digamos que é uma terapia complementar. Uhum. Uma outra pergunta que foi colocada aqui, Durval, é sobre a dor do crescimento, falar um pouco sobre isso, a pediatria. Então, a dor no crescimento, assim, é uma dor que pode acontecer, tem uma frequência alta, não tem, tipo assim, uma causa bem definida. E, da mesma maneira que ela chega, ela vai embora. Então, eu não tenho experiência clínica com dor de crescimento, mas é algo que deve ser valorizado, mas que tem um tempo realmente limitado. Por isso que é dor de crescimento. É um quadro de dor músculo-esquelética, principalmente nos membros, e que vai melhorar ao longo do tempo. Então, não tem... Assim, a etiologia, a causa, realmente não é bem definida, mas acontece nessas crianças. A gente precisa, de um modo geral, entender, né, e aceitar que a dor do outro existe. Porque, como é um sintoma de tamanha subjetividade, né, sobretudo da criança que tem uma linguagem de comunicação ainda muito pobre, então, de um modo geral, essa dor ela é negada, né? E é facilmente negada porque não está sentindo dor. Então, eu entendo realmente a paixão de Durval pela dor, né? Porque eu acho que ele se compadece pela dor do outro. Eu tenho uma história longa já de acompanhar mulheres amamentando, né? E eu tenho visto na prática clínica que muitas dores mamárias que não têm nenhuma explicação do ponto de vista fisiopatológico estão relacionadas a abuso, né? E a literatura reforça abuso sexual, que às vezes a mulher nem lembra, né? Eu tive recentemente um caso, né, que eu já tinha tentado de tudo para tratar, até que eu consegui um contato com essa paciente sozinha e a gente conseguiu, né, descobrir a origem dessa dor. Então, como o Durval falou, todo trauma ele vai impactar, né, no fenótipo desse ser. Durval, você tem experiência com canabidiol em pediatria? Não tenho experiência com canabidiol em pediatria, mas é uma arma em convulsão, tá? Está muito bem estabelecido. Na verdade, todo o estudo começou por essa via, né, em criança. Consegue controlar bastante convulsão. Em dor, os estudos são muito controversos. O que é que nós temos assim? Para tratamento de insônia é interessante, para o tratamento de ansiedade pode ser interessante, para o tratamento de perda de apetite pode ser interessante em criança muito deprimida, mas assim, o que nós temos assim de evidência em clínica de dor é muito parco ainda, os estudos são bem controversos. Então, por exemplo, em fibromialgia, quando você associa um pouco o THC, você pode ter um resultado interessante,
mais, assim, autismo, né? Mas não, para dor mesmo, assim, é bem controverso ainda de estudo da evidência clínica. Então, estão surgindo outros, em vez do canabidiol, do THC, da associação canabidiol-THC, estão surgindo outros agentes, né, também canabinoides, que talvez sejam mais promissores no tratamento da dor, né, no futuro. A gente tem, né, se deixado de lado na pediatria essa questão da dor, né? E eu acho que não é só isso, né? E a gente tem uma dificuldade hoje muito grande se a gente quiser fazer um procedimento numa criança, né? Tipo, por exemplo, ressonância. Eu, a semana passada, pedi para um paciente da clínica privada uma ressonância e essa mãe teve uma dificuldade absurda de marcar, porque a criança só tem 4 anos e os serviços simplesmente não querem fazer os serviços privados porque essa criança precisa ser sedada. Então, assim, a gente às vezes acaba postergando de fechar um diagnóstico por a gente não ter acesso aos exames complementares pela falta de manejo na pediatria. Então, Durval, o que é que você aconselha, o que é que você orienta sedar em termos de procedimento de pediatria, de um modo geral? A sedação? Sim. Você pode usar os mesmos fármacos que você usa no adulto para sedação em pediatria. Então, não tem diferença absolutamente alguma. Então, por exemplo, num procedimento tipo uma ressonância magnética, você acha que tipo de sedação precisaria ser feito? Uma criança pequena. Para uma criança pequena, olha só, você pode sedar, você pode usar, dependendo, uma criança muito pequena, você pode usar um agente inalatório, às vezes, você pode usar um benzodiazepínico, dá para usar, viu? Para sedação. Então, tanto a via venosa como a via inalatória é possível de ser utilizada, dependendo do aparato que estiver lá, né? Ventilatório. Os recursos que você tiver na ressonância magnética. Eu fiz muita anestesia para criança a vida inteira e fiz muita sedação também. Você pode usar tanto a via quanto a outra. Fiz muito recém-nascido. Então, não é... Tudo é possível de ser utilizado, depende da dose. Sim. Tudo depende da dose. Mas a gente precisa desmistificar um pouco essa questão do analgésico na criança. É possível usar praticamente tudo. Alguns, por exemplo, uma coisa importante, a codeína saiu de todo as recomendações de tratamento da dor na criança, porque a codeína é uma prodroga da morfina. Então, ela é metabolizada para a morfina. Nos acetiladores rápidos, por exemplo, você faz um pico de concentração plasmática muito alto. E daí você pode ter depressão respiratória. E como a frequência de acetiladores rápidos não é tão baixa, tá? Então você tem um risco maior de fazer depressão respiratória. Então, por conta disso, a codeína hoje não é um fármaco de primeira linha se você precisar usar opioide em pediatria. Tá? Sim. Então, assim, tem sempre algumas nuances em relação ao uso de fármacos. Então, tem anti-inflamatórios que você pode usar, outros não. Tem alguns agentes que você pode usar, outros não. Então, isso aí é necessário realmente um conhecimento prévio. Eu tenho que lembrar aqui que, apesar do nome ser dor de crescimento, não tem nada a ver com crescimento, viu, gente? É uma dor musculoesquelética normal, que pode pegar membro inferior, coxa, perna, articulação, mas o nome é esse, porque acomete crianças assim, a partir de 13 anos, mais ou menos. Por isso que é dor esse nome, que é quando o menino começa a crescer. Mas não tem nada a ver o nome com a etiologia, só para fazer um adendo. Mas é uma dor musculoesquelética como outra qualquer e deve ser tratada
E a natureza clara dessa dor não se sabe, mas sabe que vai ficar um tempo e que depois vai embora. E você tem que tratar com analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia, as coisas de uma dor musculoesquelética. De uma forma bem simbólica, né? Crescer dói. É, pois é. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, que queira fazer? Pode usar aí o chat. Caso não tenha, né, nós vamos agradecer mais uma vez a Durval e a Juliana. Nós estamos pensando na possibilidade de fazer um curso, né, de dor, né, no próximo ano aí, dor e pediatria, coordenado aí por Juliana e por Durval. A gente pede que quem tem interesse nesse curso aí se manifeste aí através da SOBAP, pode ligar para a nossa secretária lá, Carol. A gente vai planejar isso, já está com o script mais ou menos aí arrumado que Durval nos passou. Eu acho que é um tema realmente muito relevante, né, muito pouco estudado, e a gente simplesmente não pode negar aquilo que a gente não conhece, né, porque os efeitos podem ser realmente muito desastrosos. Eu queria agradecer a quem esteve aqui presente, né, sedento pelo saber, e vai ficar marcado esse dia 15, né, Juliana? 10 dias antes do Natal. É isso que eu queria falar, exatamente. Eu queria também agradecer a Durval, como sempre, instigando e deixando aí a pulga para todo mundo buscar conhecimento. E dizer, Durval, que exatamente 15 de dezembro de 2022, essa foi uma live de ouro. Nós vamos lembrar que é a primeira de algumas que virão, mas hoje nós vamos dar início ao nosso estudo. Tenho certeza que com a Ana, que está assim, bem receptiva e vendo a necessidade desse estudo, que nós vamos fazer um bom curso, tenho certeza absoluta disso. Para o ano 2023, será um ano diferente. Obrigada, então, Ana, obrigada pelo carinho, obrigada, Dolores, que não está aqui, a Márcia Barreto, que fez esse contato. Quero agradecer a todo mundo, em especial a Durval. A gente rememora aí a música popular brasileira, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta agora aprender. Então, eu desafio vocês, né, para o aprendizado nesse curso que a gente vai lançar aí no próximo ano, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir, né, para nossa missão nesse mundo, né, que é reduzir o sofrimento, né, que é uma das metas, né, da pediatria, da medicina, quando não é possível curar, minimamente reduzir o sofrimento. Exatamente. A dor vai existir com a doença, com a patologia, com a comorbidade. Agora, o sofrimento, não. Esse não. Esse nós temos que tratar. Eu senti até uma dor do coração quando o Durval perguntou para onde estavam indo essas crianças com dor. Exatamente. Então, essas crianças com dor, elas estão continuando com dor. Né? Exatamente. Porque a gente não tem... Nossa população de anemia falciforme é uma coisa, uma prevalência muito grande na Bahia. E nós sabemos, não tem nenhum protocolo, não tem nenhum programa, em nenhum lugar. Eu trabalhei na PAI e eu sei que não tem nenhum programa de dor. A última, agora nós fomos chamados para atender no hospital privado, e um adolescente, 16, 17 anos, estava sendo cuidado pelo psiquiatra. E quando eu cheguei para atender esse paciente na UTI, então assim, olha, morfina não pode porque ele é adolescente para ele não se viciar. Ele numa crise falcêmica. Morfina não pode. Mas como não pode? Não, o psiquiatra disse para não fazer. Mas quem cuida dessa dor? A psiquiatria. Porque ele fica muito nervoso quando ele está em crise. Ele fica nervoso quando ele está na crise falcêmica. Então, são essas coisas que a gente vai ouvindo. A criança com dor oncológica, entendeu? A criança que tem dificuldade de verbalizar. Criança que está fazendo fisioterapia, o fisioterapeuta insistindo em mobilizar. A criança de 4 anos que teve um AVC. Hemiplégica, mas ela tinha que fazer a fisioterapia, porque a dor foi negada totalmente. Então, são casos e casos que eu acho que a gente tem a obrigação, como o Durval acabou de falar, classificar, saber e tratar. Se não sabe, caminha para quem sabe. Mas saber a dor, classificar a dor, eu acho que tem que saber. Obrigado mesmo. Dolores está entrando aí, eu queria passar a palavra para ela.
E dizer que, assim, eu me lembro que muito do doutor Orlando Salles, né, que foi um grande mestre para mim, e ele sempre dizia, né, no ambulatório dele, que eu frequentei muito tempo, de neuropediatria, acredite sempre no seu paciente. Mesmo que ele esteja falando, se ele estiver mentindo, é a verdade dele. E precisa ser valorizada, precisa ser ouvida e precisa ser acolhida. Então, uma criança, não é que ela não fale, mas ela fale uma língua inicialmente que a gente não entende, então a gente acha que pode tratar tudo com a chupeta, né? Ou então dizendo que é manha, que é dengo, né? E com isso a gente vai fazendo, né, modificação fenotípica desse paciente. Exato. E assim, muito chocante isso que o Durval falou, né, de casos de suicídio por conta de dor, né? Suicídio por depressão. Na realidade, o paciente não quer ser livre, ele não quer morrer, ele quer se ver livre daquele momento de desespero. Então, ele não vai ter tempo, né, Juliana, nem de se viciar, né, porque ele não vai ter vida para chegar, para sobreviver com tanta dor. E essas crianças, como o Durval falou também, você que trabalha com recém-nato, as punções, quantas vezes essas crianças são colhidas exame, colhe mais um pouquinho, vai de novo, tem dúvida, o laboratório erra, como se isso não fosse nada, cada procedimento desse numa criança, no recém-nato, isso não é valorizado. Ninguém está preocupado com isso. Ele trabalha direto. Muitas vezes até a própria glicemia capilar, né? Às vezes o bebê já está com glicemia capilar normal há muito tempo e está se repetindo as glicemias, né? Tudo normal, como se fosse simplesmente uma furadinha. Que às vezes o bebê está doendo, está dormindo e ele vai ser acordado com aquela furada. Na hora de fazer o exame. Acho que ia ser cruel, né? Exatamente. Esse conceito que eu tenho certeza que com o estudo vai ser modificado, vai se mudar. As pessoas, os colegas que trabalham em UTI, né, UTI neonatal, tenho certeza que vão ter outro olhar. Na hora que ele souber de tudo isso, que ele tiver essa educação, que a gente conseguir implantar, né, protocolos novos, mostrar as escalas para as enfermeiras, mostrar quanto é importante as escalas de dor. Eu acho que vamos conseguir muita coisa. Doutora Dolores conseguiu entrar? Hein, Carol? Oi, doutora, ainda não. Então, eu acho que a gente vai ter que encerrar, viu, Carol? Se não tiver nenhuma pergunta, o doutor Durval me falou que tinha um compromisso às 21 horas e a gente vai respeitar, porque senão ele vai querer voltar na live e eu não quero passar por passar por essa dor. Eu não quero passar por essa dor. Então, tá bom, gente. Então, super obrigado, viu, Daniel? Muito 15 obrigado. de dezembro está marcado, 2022, né? O nosso abertura do olhar para a dor na pediatria. Então, muito obrigado, Durval. Obrigado, Juliana, a Carol pelo apoio e a Macadu. E eu vou reportar, né, tudo que aconteceu aqui para a minha parceira de trabalho aí, doutora Dolores, que estava num outro evento representando a SOBAP também. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Feliz Natal. Boa noite. Feliz Natal para vocês também. Beijo.